Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? A gente tem feito live e tem colocado ao vivo o culto de domingo, né? Tem feito como live, né? Então é ao vivo. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, devido a algumas situações que a gente está tendo. Então hoje o culto está sendo gravado e depois a gente vai estar colocando no YouTube para os irmãos poderem estar assistindo e aí compartilhando. Pedimos desde já desculpa, perdão aos irmãos pelo inconveniente, mas a gente tem aprendido, né, como que faz. A gente já está aprendendo já uma dica hoje, como que a gente deve fazer até para ter um pouco mais de, digamos, um plano B, né, numa situação como essa que pode vir a acontecer. Então, a gente está trabalhando nesse sentido também. Bom, os irmãos, como estão sabendo, acho que por conta disso, como eu falei, a gente está trabalhando em cima desse ponto para a gente corrigir para a próxima semana. Então, como falei, peço desculpa aos irmãos. Na semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens, né? Como eu falei, eu particularmente gosto muito de série de mensagens, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Eu vou só, antes de iniciar, propriamente dito, eu quero dizer aos irmãos, reforçar, na verdade, eu quero dar um reforço ao anúncio que a Samira deu, referente a campanha do agasalho, né? A gente está fazendo a coleta, já tem mais de um mês já, né? Tem mais de um mês, né? Tem quanto tempo, mais ou menos? Tem ideia? 40 dias? 2 meses? Não chega a 2 meses. 40 dias, por aí, né? 1 mês e meio, vamos botar dessa forma, então. Né? Há mais de 1 mês e meio aí, a gente tem feito essa campanha do agasalho. Já conseguimos coletar alguns itens, né? Algumas roupas, alguns agasalhos. Mas se você ainda não doou, irmão, eu quero te desafiar a fazer isso, né? Você ainda tem tempo de pegar o seu agasalho, pegar a sua manta, o seu cobertor, um edredom, um casaco, algo que você tenha, logicamente estando em bom uso ainda, dando para usar, né, para poder doar para alguém. Então eu já vou te pedir para você separar esse item e poder estar nos levando esses itens a alguns dos postos de coleta. Um posto de coleta são nas lojas do Ostrão. Nós temos algumas lojas aqui no município de Rio das Ostras e você pode estar fazendo a entrega nessas lojas. Tem também um mercado que fica de frente ao posto de saúde do Palmital e um outro supermercado que tem também na rua Rio Grande do Sul. Então, assim, lugar para você entregar o seu agasalho não vai faltar. Isso não vai ser problema para você poder estar fazendo a sua oferta. Então eu quero fazer esse reforço. Semana que vem é o último dia. Então semana que vem é o dia D. Então você tem essa semana, 7 dias, para poder fazer a sua doação. Não deixe de doar, não deixe de fazer a sua entrega, não deixe de fazer a sua oferta também, né? Isso também é uma forma de ofertar. Eu quero também já pedir para você está vendo esse vídeo, já compartilhar esse vídeo, já mandar para algumas pessoas, né? Já vai lá, compartilha, dá o like, tem um roteiro, né? Você já deve saber, porque quem acompanha o YouTube, todos eles fazem a mesma coisa. Então você já sabe o que tem que ser feito, vai lá e faz a mesma coisa que todo mundo fala para você fazer. Não tem mistério. Dá o like, faz um comentário, escreve um comentário, se inscreve, enfim. Faz tudo aquilo ali para a gente poder alcançar o objetivo, até para fornecer um pouco mais qualidade ainda aos irmãos referente ao culto. Eu quero nesse momento, irmãos, eu queria chamar aqui a Sabrine e eu queria chamar o Jefferson para estar orando pela vida da Sabrine. A Sabrine é a líder dessa parte de mídia, né? Tem trabalhado muito, tem trabalhado muito nesses últimos tempos, né? Eu me recordo que algum tempo atrás a parte de mídia era aquela parte esquecida, né? Não sei se na sua igreja é assim, né? Eu falava mídia, ninguém queria saber da mídia.
só falavam só da menina que demorava muito a colocar o data show, né? A clicar ali no PowerPoint, ali no negócio, a música estava errada, não era aquela música, era outra, não passou na hora certa, enfim. Mas hoje esse é um dos departamentos, dos ministérios dentro da nossa igreja, acredito que todas as igrejas devem estar passando por isso, que mais tem trabalhado, né? Tem trabalhado muito, e a gente é um pouco exigente até em algumas coisas, um pouquinho só, né? E aí pediram para ela para fazer, desafiado ela a ir um pouco mais longe, e tem nos ajudado muito também nesse ministério, naquilo que a gente tem apresentado para os irmãos. Dá um pouco de dor de cabeça, mas é só um pouquinho também, acho que não é muita dor de cabeça. Amém, irmão? Pediu o Jéssica para estar orando também por ela desse momento. Eu sei o grau dessa exigência. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus, e como nós temos visto, ó Pai, é uma nova realidade. Nós queremos te agradecer por tudo isso, Pai. No início, Pai, deste culto, também foi feita uma oração agradecendo, ó Pai, pelos recursos que nós temos, ó Pai, novos recursos. E por isso, ó Pai, quero te pedir em nome de Jesus para que a vida da Sabrina, Deus, possa crescer ainda mais, ó Deus, com tudo isso que vem acontecendo, mas que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que ela seja de fato a tua ferramenta, Pai. E que outras pessoas, ó Pai, olhar para ela também consigam ser a mesma ferramenta que ela tem sido, ó Pai, no meio da tua igreja, ó Pai. Perdoe, ó Pai, as nossas faltas e peço para que o Senhor, ó Deus, possa nos dar força, ó Pai, ânimo, coragem, para que a Sabrina, Deus, também possa enxergar, ó Deus, que estamos junto com ela, Pai. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor, ó Pai, derrame ainda mais as suas ricas bênçãos, ó Pai, sobre a tua serva, e que em nome de Jesus, isso, como nós temos falado, o teu pastor tem falado, ó Pai, isso é só o começo. Nós queremos muito mais, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Jéssica. E sim, se você tem alguma dúvida, ela é gêmea da Samira, né? Então, se você está chegando agora, ela não trocou de roupa, ela é gêmea. Tem uma outra igualzinha a ela, né? São as minhas filhas. Bom, como eu disse, nós estamos trabalhando hoje é a segunda semana, segundo domingo, que nós estamos falando a respeito desse tema, dessa série de mensagens. E se você não acompanhou a série desde o início, o culto inicial, a primeira parte dessa série, a primeira mensagem, eu te sugiro a você ir lá atrás, busca lá no próprio YouTube, você vai ver, e você vai estar lá o tema da mensagem, dessa série, que é Virando a Chave, e você clica ali e você vai ver toda a mensagem dessa série, da primeira mensagem e hoje a segunda mensagem. A gente ainda vai ter mais algumas mensagens ainda que o Senhor tem nos dado sobre essa série, sobre essa temática. Na primeira parte dessa mensagem, na primeira etapa dessa série, nós falamos a respeito da virada de chave referente à sua vida pessoal, né? Como você deveria fazer pessoalmente, no seu particular, no seu íntimo, para fazer essa virada de chave. Hoje nós vamos um pouco mais longe, nós vamos falar hoje sobre a virada de chave que você precisa fazer dentro da igreja. A virada de chave da igreja. E como nós falamos ainda há pouco aqui, chamamos a Sabrina, porque hoje a igreja do Senhor tem vivido, sem dúvida alguma, uma nova etapa da sua vida. Independente de se você gostava ou não da tecnologia, e eu me recordo de alguns anos atrás, quando nós iniciamos, né, quando iniciavam a parte do YouTube, ou a internet em si, a Marília vai confirmar, porque ela tem mais ou menos nesse tempo, né? Enfim, então, se você está lá atrás, você se lembra que naquela época, quando falavam internet, quando falavam de YouTube e tudo mais, a primeira coisa que vinha na sua mente é: isso está fora da igreja. Na igreja isso não pode entrar. E realmente há igrejas que ainda hoje não conseguiram entrar ou se conscientizar que é necessário sim de uma virada de chave. Foi necessário, é necessário virar a chave nesse momento. Fato é que para nós hoje, como Igreja do Senhor, como congregação da Igreja Batista do Palmital, da primeira Igreja Batista do Palmital, nos foi impulsionado a virar a chave. E a grande questão que eu quero trazer nesse momento é por que viramos a chave e o que te faz ainda bloquear essa virada de chave. Por que você, ou por que a sua igreja, você como Igreja do Senhor, lembrando que nós somos essa igreja, fazemos parte desse corpo,
Porque nós não viramos a chave, porque nós ainda temos dificuldade para mudar o lado. Entendemos sim que virada de chave é sair de um momento, de um ponto onde nós estamos e mudar para uma outra coisa, fazer algo diferente. Virada de chave não pode ser e não é continuar na mesma rotina que nós estamos fazendo. A grande questão é o que nos impulsiona a virar a chave. O que nos impulsiona a fazer algo diferente, a mudar a nossa história. Talvez eu ou você, a nossa igreja, talvez tenha vivido até hoje de uma determinada forma. Mas hoje sim, se faz necessário uma mudança, uma virada, algo diferente. Mas sim, virada de chave. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessas séries de mensagens e hoje especificamente a virada de chave da igreja. Para isso eu vou te pedir que abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 8. Atos, capítulo 8, verso 1 até o verso de número 8. Amém? Todos acharam? Eu vou ler e vou pedir que os irmãos estejam lendo nas suas versões. Eu estou lendo na Bíblia King James, então minha versão pode ser um pouco diferente das dos demais irmãos aí. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Verso 2: e uns homens religiosos carregaram Estevão para o seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava o evangelho, e as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Verso 7 diz assim: porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Um fato bem interessante estava acontecendo ali. Quando nós lemos esse texto, esses versículos que nós acabamos de ler, podemos ver que os cristãos, eles precisavam ser perseguidos. Havia, sim, uma necessidade pulsante, uma necessidade real de uma grande crise dentro da igreja. O texto que nós acabamos de ler trata de uma grande crise dentro da igreja do Senhor. Algo estava acontecendo ali. Talvez a gente lendo isso aqui poderíamos pensar até mesmo, e posso dizer até que essa sim é uma primeira grande crise dentro da igreja. A igreja do Senhor estava passando por uma crise. Talvez até uma crise como essa, ou uma crise um pouco diferente, dadas as suas proporções, mas sim, era uma crise. E quando, como disse Tertuliano era um teólogo norte-africano do segundo século depois de Cristo, ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente. O sangue desses mártires, dessas pessoas que morreram, é a semente para a pregação do Evangelho, ou para o impulsionamento da própria igreja do Senhor a fazer a sua obra. Importante ressaltar aqui, eu pediria que você tivesse mantido a sua Bíblia em Atos aberto, no Evangelho de Atos. A gente vai ler agora o capítulo 1, no verso 8, para que você entenda sobre dois acontecimentos que ocorreram antes desse que nós vemos aqui,
que poderiam também ter impulsionado a igreja do Senhor a sair e pregar o Evangelho, a ter uma mobilização. Atos capítulo 1, verso de número 8, diz o seguinte: o próprio Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, ou até os confins da terra. Olha que interessante, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo para aqueles apóstolos, um pouco antes de subir aos céus, de ser levado aos céus, diz para aqueles apóstolos: e vocês serão minhas testemunhas aonde? Não somente em Jerusalém, mas em todo lugar, até os confins da terra, em todos os lugares onde vocês estiverem, todos os lugares onde vocês forem, vocês serão minhas testemunhas. O que ele está querendo dizer? Vá! Era isso que ele estava dizendo para aqueles discípulos: vocês precisam sair daqui e ir até onde tem que ir, para toda parte da terra, pregando, falando do meu ensinamento, falando daquilo que eu fiz aqui com vocês, pregando o Evangelho de Cristo. Era isso que ele dizia para aqueles apóstolos. Era justamente essa ordem que ele deixou para aqueles apóstolos antes de ir para o céu. Mas isso não foi suficiente. Aqueles discípulos aquilo para eles não foi o suficiente para aqueles discípulos largarem aquilo que eles estavam fazendo, sair do lugar onde eles estavam e sim ir pregando o Evangelho. Porém havia sim, logicamente, se você ler o restante do texto, você vai perceber que havia uma outra ordem também, que no mesmo versículo diz o seguinte: olha, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Haveria de vir, antes deles saírem por toda a terra, o Espírito Santo sobre eles. O que acontece em Atos capítulo 2, e aí nós falamos do segundo ponto, nessa parte ainda de introdução. Atos capítulo 2, do verso 1 ao versículo 4, diz o seguinte: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e lhes apareceram línguas como de fogo, que repartiram e pousaram sobre a cabeça sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Aqui ocorre justamente aquilo que o Senhor Jesus fala para aqueles discípulos ali. Aquilo que o Senhor disse que iria acontecer, acontece aqui no dia de Pentecostes. Então seria esse um sinal verde para aqueles discípulos: agora é a hora da gente pegar as nossas coisas e começarmos a pregar o Evangelho. Saímos por toda parte pregando o Evangelho, porque agora é a hora, é o que ele falou, esse é o momento. Igreja do Senhor, tudo que tinha acontecido para aqueles discípulos, a ordem de Jesus era para que eles recebessem poder, fossem revestidos de poder e pregassem o Evangelho por toda parte. Mas aqueles discípulos não o fizeram. Ficaram em Jerusalém. Até esse capítulo 8, o capítulo que nós acabamos de ler aqui, nos deixa claro que até aqui aqueles discípulos não demonstraram nenhuma inclinação para largar tudo que eles tinham, sair de Jerusalém e ir até os confins da terra pregar o Evangelho. Aquilo, tudo que tinha acontecido, toda a voz do Senhor Jesus Cristo, os atos de Pentecostes, tudo aquilo que tinha acontecido, o revestimento do Espírito Santo não foi o bastante para tirá-los do seu lugar e enviá-los para pregar o Evangelho. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Bom, se tudo isso que aconteceu, se nada daquilo tudo que houve, o revestimento do Espírito Santo, a ordem de Cristo certa para aqueles discípulos, se tudo isso não foi o bastante para eles levarem a palavra de Deus até os confins da terra, o que é necessário para que você faça isso? O que te falta para que você largue tudo que você tem, para você sair dessa sua zona de conforto e pregar o Evangelho? O que causa então o efeito na igreja, esse efeito de paralisia dentro da igreja? Eu queria te deixar essa pergunta para a gente começar a refletir sobre isso. O que leva a igreja do Senhor a um processo de paralisia? Se ela tem uma ordem de Cristo, se ela tem um revestimento do Espírito Santo, por que ela fica parada ainda?
o que talvez faltava para cada um de nós, e aí eu pontuei aqui uns 3 pontos aqui, né? Coloquei os 3 pontos para a gente pensar nisso, com relação a algo que paralisa a igreja do Senhor. O primeiro ponto que eu queria destacar é o conforto. E como é bom estar numa igreja confortável, né? É muito gostoso. Se você está numa igreja aqui, um ar-condicionado, né? É bom, né? Aquele ar-condicionado gostoso, né? Aqui, agora não pode ligar o ar-condicionado não, tá? Tem que deixar tudo aberto aí, gente. Abre aí a janela, abre a porta, que está tudo aberto, né? Está um vento gelado aqui, tá? Então não pode fechar. Então, ó, abre tudo, mas é confortável. Os nossos bancos, vem cá, se você ainda não veio aqui na congregação, cara, você tem que vir aqui, porque o banco aqui é top, né, Jefferson? O banco é macio demais o negócio, irmão Sinei, né? Ou não é? É gostoso, é um sofá, você se sente quase num sofá, ele te abraça, né? Ele é aconchegante, ele te abraça, é bom demais o negócio aqui, gente. Então, ó, é muito bom, tá no conforto, é maravilhoso, né? É muito bom, só que esse conforto foi o que paralisou a igreja. Aquela igreja de Jerusalém estava num momento muito gostoso, onde foram revestidos do Espírito Santo, toda a sociedade, se você ler todo o capítulo 2 de Atos, você vai perceber isso, todas as pessoas estavam abraçando os discípulos, as pessoas gostavam da presença deles. Olha que maravilha ter vocês aqui conosco. Eles eram reconhecidos por onde passavam, tinham todo o aparato da cidade por cima deles, era muito bom. Conforto é uma das coisas que muitas vezes nos paralisa, a nossa zona de conforto. Estarmos num lugar confortável, não necessariamente o que eu estou falando, mas estarmos numa zona de conforto, num lugar onde você sabe aquilo que você tem que fazer, aquelas coisas que você faz, uma rotina. Tem pessoas que se agarram nisso e amam fazer isso, amam a zona de conforto, se prostram ali, se paralisam ali. O segundo ponto que muitas vezes faz a igreja paralisar, não estou dizendo que só tem esses daqui não, tá, irmãos? Tem muitos outros, mas eu queria destacar isso daqui, até pelo texto que nós acabamos de ler. Uma falsa sensação de segurança. É você se achar seguro onde você está. É você se achar confortável, você se achar seguro. Aqueles discípulos, os apóstolos, as pessoas que estavam vivendo ali com os discípulos, achavam que onde eles estavam seguros. Se a gente lê o capítulo 2, o capítulo 6, por exemplo, de Atos, que é onde fala do corpo diaconal, as pessoas, as viúvas, os humildes, aquelas pessoas que eram mais necessitadas, eram abraçadas pela igreja. Tinha segurança. Eles obtinham com isso uma segurança. Poderiam ficar confortáveis e seguros. Muitas vezes, esses 2 itens paralisam e paralisaram a igreja do Senhor. O outro ponto, e eu julgo, na minha opinião, esse aqui é o mais complexo, é a perda do foco. Não sei se você se lembra, lá em Lucas 24, a partir do verso 13, fala de 2 discípulos do Senhor, que estavam caminhando por uma estrada, o caminho de Emaús. E eles começaram a conversar entre si, até que aparece uma terceira pessoa. O próprio Jesus Cristo aparece ali. E eles conversaram entre os 3 ali, e eles até indagam, mas você não sabia o que está acontecendo em Jerusalém? Onde você estava nesse tempo? Como é que você não sabe tudo o que aconteceu em Jerusalém? Eles não conseguiram reconhecer quem era o próprio Cristo. Andando do lado dele, não conseguiam se lembrar de todas as coisas que ele mesmo tinha ensinado há 3 dias atrás. 3 dias atrás. Quanto tempo você precisou para esquecer quem era Cristo? Perda do foco é uma das coisas que paralisam a igreja do Senhor. Aqueles homens, a igreja de Atos, até aqui no capítulo 8, tinha perdido o foco, porque tinha esquecido aquilo que o Senhor tinha dito para eles lá em Atos capítulo 1, verso 8. Serão revestidos de poder
mas esse revestimento de poder tem um propósito específico. Talvez você aí onde você está, você sabe que tem talento, que tem um dom dado pelo Senhor. Mas eu quero te dizer, querido, que há um propósito para isso. Você não é revestido pelo Espírito Santo, você não está revestido pelo Espírito Santo para ficar numa área de conforto, tendo segurança e comodidade. Você foi revestido pelo Espírito Santo com um propósito específico. E o propósito falo no final, para você acompanhar até lá, né? Bom, então agora eu quero que você entenda que depois de todo esse pano de fundo, primeira coisa que, se tivesse mais pessoas aqui, pediria para cada um falar para 3 pessoas, mas se você está na sua casa, fala para quem está do seu lado aí, fala assim para ela: agora chegou a hora de virarmos a chave. Se você está aqui também pode falar também. Agora chegou a hora de virarmos a chave. Igreja do Senhor, chegou a hora de virarmos a chave. E todo esse momento aqui, há um dia, há um momento, há uma hora que nós precisamos virar a chave. O dia de virar a chave é hoje, é agora. No versículo 1, quando nós começamos a ler aqui, diz o seguinte: e Saulo consentiu na morte dele. Eu ia botar o tema desse primeiro ponto como uma morte que te gera vida até. A morte dele aqui que está sendo mencionada é a morte de Estevão. Engraçado quando a gente vai começar a estudar esse texto, destroçar, abrir esse texto para a gente começar a entender o que estava acontecendo. Estevão era um crente helenista. Se você não sabe o que é helenista, os crentes helenistas eram pessoas que tinham a fala grega, que entendiam o idioma grego e falavam em grego. Tinha uma cultura grega. E essa perseguição, até então, ela se deu muito envolvendo essas pessoas de fala grega, mas tinha um propósito nisso, se você pensar comigo. Poderíamos pensar no seguinte, que as pessoas, que quando o Sinédrio e aqueles cristãos, aquelas pessoas ali, né, que traficavam junto com Saulo até então, quando eles começam a perseguição, começam a perseguir os cristãos, eles vão direto nessas pessoas que tinham fala grega, com cultura grega, os cristãos helênicos. Isso por quê? Porque se consegue frear o evangelho, consegue frear a propagação dessas pessoas, não, com isso fechava as fronteiras, não tinha mais condição do evangelho ir para mais longe, ficaria ali e logo com o tempo aquele evangelho seria finalizado. Havia um propósito para isso. E por conta disso, eles pegam Estevão, que era um cristão, que tinha fala grega, que tinha cultura grega, um helenista, e matam Estevão. Agora sim, quando ocorre essa morte, dispara um alerta na igreja, dispara uma crise na igreja. A morte de um homem trouxe a crise para dentro da igreja do Senhor. Mas foi essa mesma crise que fez com que agora esses homens entendessem aquilo que o Senhor tinha mandado que fosse feito. Meu querido, eu queria te dar uma notícia. E essa notícia não é tão simples de ser dada. Mas o fato é que muitas vezes o Senhor nos tira da nossa zona de conforto, nos tira da nossa zona de segurança, de uma forma que nós possamos entender que tudo aquilo que Ele está fazendo é para que obedeçamos uma ordem que Ele deu para nós lá atrás. Talvez você esteja passando uma dificuldade na sua vida, e essa dificuldade que está acontecendo com você é para que você entenda que você deveria ter obedecido a voz dEle lá atrás. O segundo ponto que me chama muita atenção aqui está no versículo de número 3, que diz o seguinte: Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Olha que interessante isso. Se você olhar aqui comigo, você vai ver que o texto ele começa o seguinte: e Saulo devastava a igreja. Mas aonde ele devastava a igreja?
entrando em cada casa. Isso está claro para mim, irmãos, e trazendo a mente de que a igreja do Senhor funcionava em casa. E aonde está funcionando a igreja hoje? Em casa. Eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso, porque isso é muito importante. Você não pode desligar esse vídeo, não pode sair daqui da igreja hoje sem entender esse ponto. A sua igreja começa na sua casa. E querido, é lá que você vai também sofrer perseguição. Não vai ter uma vida fácil dentro da sua casa. Se você é um filho que é cristão e seu pai não é cristão, vai ter perseguição aí. Vai ter dificuldades aí. Se você é um pai cristão e seus filhos não são, vai ter perseguição, vai ser difícil. O que é importante que você entenda é que a igreja, ela está plantada na casa. Na sua casa tem uma igreja. Você faz parte dessa igreja e entenda que, mesmo assim, você vai sofrer perseguições. E quando a gente vai falando desse texto, diz o seguinte, que ele arrastava, e mostra um pouco até, né, de quanto zelo Saulo tinha. Que o texto fala o seguinte, versículo 3, diz que ele arrastava homens e mulheres. Isso não era uma coisa comum. Geralmente, quando esses soldados, essas pessoas iam nas casas pegar os cristãos, eles pegavam somente os homens. Raro eram as vezes que alguém pegava as mulheres também. Só aqueles que eram... Eu não sei se você já ouviu aquele termo, quando você trabalha com alguém, no trabalho tem muito... Acontece muito de alguém ficar falando isso. Mas você já viu aquele funcionário, ou aquele aluno, que é chamado... Eu não sei por que existe isso. Aquele cara Caxias. Já ouviu isso em algum lugar? Não é do seu tempo, não. É do lado aí, eu acho que é a pessoa do lado aí. Sem falar nome, né? Já viu aquele cara Caxias já, irmão Sidney? Quem que é aquele cara Caxias? Aquele cara que leva coisa, né? Geralmente, pelo menos, não sei como é que é na sua região aí, mas pelo menos o que eu sei aqui, o cara Caxias é aquele cara que faz tudo certinho, tem tudo muito metódico, né? Eu não gosta de fazer nada errado. É isso não? É o caminho? É por aí, né? Então Saulo poderia até ser colocado desse jeito. Um cara que era um cara muito certo, ele foi direto. Ele não pegava só os homens. Para ele não bastava só isso, ele tinha que pegar os homens e as mulheres. E ele diz aqui, ó, que ele arrastava homens e mulheres e entregava-os na prisão. Tirava cada um das suas casas, tirava cada um do seu lar e entregava cada um desses na prisão. Havia perseguição ali. E com essa perseguição, com esse cenário, a igreja agora precisa sair de Jerusalém. Nesse momento aqui, onde há uma perseguição, onde as pessoas entram dentro das suas casas, tiram os seus filhos, tiram os seus pais, por serem cristãos e confirmarem a sua fé, entregavam todos aqueles homens nas prisões. Homens e mulheres eram levados para as prisões. Você já imaginou esse tipo de perseguição? Vivemos num país, isso é fato, no qual não temos esse tipo de perseguição. Mas temos relatos de que missionários em outros países, em outros lugares, sofrem desse tipo de perseguição, são mortos por conta do Evangelho, são levados em prisões por conta do Evangelho, são no mínimo expulsos do país por conta do Evangelho. Aqui não temos esse tipo de perseguição, mas fato é, e a gente não pode esconder isso, de que há também algum tipo de perseguição no nosso país. Talvez mais camuflada, talvez mais fechada ali, mas há uma perseguição contra os cristãos em alguns momentos. Fato é de que o caso que a gente está colocando aqui é que naquele momento a igreja foi impulsionada a sair. No verso de número 4 diz o seguinte: assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, versículo 5, então descendo a Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ótimo, então aqui chegamos num ponto onde podemos notar que a igreja do Senhor vive uma grande crise. A crise está instalada dentro da igreja. As pessoas precisam fazer alguma coisa, tem gente que está sendo presa, tem gente que está sendo morta. E o que devemos fazer? A crise começou. Irmãos, quando nós estamos em momentos de crise,
quando a igreja entra no momento de crise, talvez como nós estamos vivendo hoje, há algo que precisa ser feito. Na semana passada nós falamos a respeito dessa crise pessoal e, irmãos, nesse momento, essa virada de chave é onde nós separamos as crianças dos homens. É agora que a gente separa os meninos de quem é homem. Quando eu falo meninos, é meninos e meninas. Quando eu falo homens, é homens e mulheres. E agora é a hora de separarmos quem é quem. Agora aqui, naquele momento também, foi um momento de separação, de sabermos quem é quem dentro da igreja. No versículo 4 diz que quando aconteceu essa crise, algo precisava ser feito. E a minha pergunta é: o que a igreja deve fazer no momento de crise? O que a igreja deve fazer quando a crise chega? Primeira coisa, a igreja deve ir, a igreja deve andar, a igreja deve continuar em movimento. A primeira coisa é que a igreja deve se movimentar. Irmãos, estamos passando por, como nós estamos falando constantemente sobre isso, estamos passando por um momento único na nossa sociedade, um momento único na nossa nação, um momento único no planeta. E qual é o que a igreja deve fazer? Qual é a ação da igreja do Senhor? Ela deve se movimentar, irmãos. O grande problema é que a gente vê a igreja do Senhor paralisada. Como nós falamos, talvez pela zona de conforto, talvez pelo momento que estão passando. É mais fácil ficar assim, é mais fácil ficar aqui quietinho, tranquilo. Meu querido, você precisa fazer algo. Você precisa sair desse momento, desse ostracismo que você está vivendo, dessa situação que você está vivendo, e entrar, fazer algo, se movimentar. O que está falando aqui é que eles começaram a andar. Eles se movimentaram, porque sabiam que se ficassem parados, alguma coisa terrível ia acontecer com eles. Irmãos, só isso foi capaz de fazer com que eles fizessem aquilo que o Senhor mandou eles fazerem, lá em Atos 1:8. Porque até então eles estavam paralisados, esperando que algo, talvez, sei lá, que acontecesse. E algo aconteceu. Uma crise foi instalada. Essa crise que nós estamos vivendo hoje pode ser para que você saia desse lugar onde você está e faça alguma coisa. Para que você se mexa, para você começar a andar, começar a se movimentar. Tem tanta coisa para você fazer, querido. Segunda coisa, talvez você esteja se perguntando, mas vou andar, vou movimentar para onde? Para onde eu vou? Talvez seja uma pergunta que você esteja fazendo aí. E o texto nos responde. Andavam dispersos por toda parte, pregando a palavra. Para onde nós vamos? Como eu vou se movimentar? Para onde eu vou? Para todo lugar. Faça aquilo que você é bom. Veja aquilo que você talvez não seja tão bom, que você nem sabe. Mas vá procurar alguém, pergunta para alguma pessoa, faça. Ande, se movimente. Vá para algum lugar, vá por toda parte. Ele não fala um objetivo claro aqui, não diz que aqueles homens, a igreja do Senhor saíram e foram para tal lugar. Não tira isso. Não fala aqui no texto. Isso nos dá a entender que foram por todo o campo. E é isso que você tem que fazer. Se movimentar, sair da paralisia e se mexer. Vá para algum lugar, mas ande, se movimente. A igreja do Senhor precisa de movimento. Ela não pode ficar parada. No momento de crise que nós estamos passando, a igreja não pode paralisar. Um outro ponto que a igreja deve fazer durante a crise é jamais deixar de pregar a Cristo. O texto que nós lemos aqui diz que eles iam por toda parte, não sabiam nem para onde estavam indo, vamos embora, precisa sair daqui. Mas fazendo o quê? O que a gente vai fazer enquanto a gente anda? A gente vai pregar a palavra enquanto a gente anda. O que você faz enquanto você movimenta, igreja? Quando a igreja do Senhor está se movimentando, ela precisa pregar a palavra. Ela precisa pregar enquanto se movimenta. Ela precisa trabalhar enquanto se movimenta. O movimento não pode acontecer por nada, mas ele precisa acontecer no momento ou de forma que pregue a palavra do Senhor. O nosso propósito aqui de trabalhar com a arrecadação dos agasalhos não é por acaso. Irmãos, não é um momento da igreja do Senhor que nós paramos de pensar em ganhar almas.
Não há nada que nós fazemos aqui dentro da nossa igreja que nos tire o foco de ganhar pessoas. Nós estamos em campanha de agasalho, mas isso não impede de nós pregarmos a palavra do Senhor. E é esse o propósito da campanha de agasalho. Não tem nada que a gente faça aqui dentro que não seja única e exclusivamente ganhar pessoas, pregar a palavra. Se faltarmos isso, se nós mudarmos esse foco, mudarmos o caminho, isso não é mais igreja. Passa a ser um clube, passa a ser qualquer coisa, menos igreja. Agora, para quem é pregado? No versículo 5, diz o seguinte: então, descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. Eu procurei saber por que isso estava acontecendo, o que estava acontecendo aqui afinal. Por que foi para Samaria? E é interessante que quando Jesus, lá no capítulo 1, verso 8, ele cita Samaria também. Repararam nisso? Repararam que quando está lá no capítulo 1, do verso 8, o próprio Senhor Jesus também fala de Samaria. Ele diz lá, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Samaria era uma referência para eles. E quando fala aqui de Filipe, que saiu, né, quando aqueles homens todos saíram, mas Filipe saiu e foi pregar em Samaria, descendo para Samaria. E eu fui procurar por que Samaria. Lucas, que foi o escritor do Evangelho de Atos, registra essa expansão do Evangelho, iniciando nesse momento aqui, em Atos 8, por Samaria. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é: por que Samaria? E aí a gente vai tirar essa dúvida na célula, quinta-feira. Oi? Não pode? Tem que ser agora? Tudo bem, então vamos lá. Eu vou dar uma ajuda aqui, tá? Para o pessoal que vai dirigir a célula na quinta-feira, Jefferson. Então eu vou dar uma ajuda para vocês aqui, tá? Então assim, vamos lá. Samaria, por quê? A cidade de Samaria, ela era profundamente influenciada pelo ocultismo. Tanto era que, se você olhar para o versículo 9, daí em diante, você vai ver que tem alguma coisa rolando ali que Filipe vai acabar. Né? Depois você dá uma olhada lá no versículo 9, desse mesmo capítulo, daí em diante, para ver o que estava acontecendo ali na cidade de Samaria quando Filipe chega. Ok? O idioma grego, um outro ponto que é interessante, o idioma grego, ele era amplamente falado em Samaria. E olha que coisa legal também, com base nisso, Filipe, ele era também um helenista. Sabia disso? Ele era também helenista, assim como Estevão. Quem sabe até Filipe poderia ser o próximo da lista de Saulo. Mas havia estratégia em Filipe. Filipe era estrategista. E aí eu quero te desafiar a ser estrategista como Filipe. Irmãos, na pregação do Evangelho, na pregação de Cristo, você precisa também ser estrategista. Você sabia disso? Você sabia disso, irmão? Que você precisa ser estrategista na pregação do Evangelho? Filipe, ele escolheu Samaria, porque em Samaria o idioma grego era amplamente falado, e ele também falava grego. Ele também era helenista. Então ele teria facilidade na pregação do Evangelho ali naquele lugar. Olha que coisa interessante também. Os samaritanos, eles eram descendentes, a gente vai, quem não sabia disso, né, eu estou explicando aqui, mas é algo que a gente fala muito nas nossas igrejas. Os samaritanos eram descendentes de uma mistura do remanescente de Israel com estrangeiros. Então havia uma mistura, né, ali. Foram introduzidos em Samaria pelos conquistadores assírios quando as classes superiores foram levadas para o exílio. Isso você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 17. Os judeus, então, consideravam esses samaritanos, inclusive os samaritanos fizeram um templo, meio que cópia, né, dos judeus, o Monte Gerizim. Por isso que Jesus vai lá no capítulo 4 de João, falando o seguinte: olha, vocês dizem que há um lugar de adoração, depois falam que é outro lugar de adoração. Depois você lê lá a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Justamente por isso, porque os samaritanos tinham feito um templo em Gerizim, no Monte Gerizim, né? Por isso que havia essa situação ali. E os judeus consideravam os samaritanos
que eles eram mestiços raciais e religiosos, que havia uma mistura muito grande. E havia o seguinte, então, grande preconceito. Havia um preconceito dos judeus para com os samaritanos. Quando Filipe vai até a cidade de Samaria, Filipe está ali, virando uma chave. Quando Filipe sai de onde ele estava e vai para Samaria pregar o evangelho, ele está virando a chave da igreja. E que chave é essa, meu querido? A chave do preconceito. Havia um preconceito dos judeus para com os samaritanos. E quando Filipe vira essa chave, ele traz a memória daqueles judeus, traz àqueles judeus uma consciência de que precisam chegar até os samaritanos e pregar também a palavra de Deus ali. A chave foi virada. Mais uma chave foi virada. Irmãos, essa é a igreja do Senhor. Por onde a igreja deve ir? Para quem a igreja deve falar? Para todos, sem distinção, sem separação de raça, cor, credo, o que for. O evangelho de Cristo precisa chegar em todos eles. O evangelho de Cristo precisa alcançar a todos. O evangelho de Cristo precisa ser propagado a todos. É lá que o evangelho de Cristo tem que chegar. E lembre-se, com estratégia. Agora ficou legal, né? Com estratégia. Seja estrategista na pregação do evangelho. Ponto 4. Quando Filipe chega naquele local, e aí eu quero te dar uma dica. Quero que você entenda uma coisa. As pessoas precisam de algumas coisas. As pessoas estão carentes, querido. As pessoas estão necessitadas. As pessoas precisam de primeiro. Olha o versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Primeiro ponto, as pessoas precisam ouvir a mensagem de Cristo. As pessoas precisam ouvir. E olha que interessante, porque quando a gente está falando aqui no versículo 6, se você olhar comigo, ele diz o seguinte: as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Muitas vezes nós, nas nossas igrejas, damos maior foco nos milagres. Mas quando nós lemos esse texto aqui, a primeira coisa que chama atenção é que aquelas pessoas que estavam ali, primeiro precisaram ouvir e depois ver. O que eu quero te alertar é que a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Nós precisamos entender isso, difundir isso, pregar isso, porque primeiro você precisa falar da mensagem de Cristo. A igreja do Senhor precisa primeiro falar quem é Cristo, pregando a palavra dele. Por isso é tão importante os louvores e a própria mensagem. As pessoas estão carentes disso, querido. Não somente de ver milagres, mas primeiramente de ouvir a palavra de Deus. Aí depois ele coloca, no próprio versículo 6, ouvindo e vendo. Agora entra o segundo ponto, que é ver os sinais. Então a igreja precisa primeiro pregar a palavra, a segunda, a igreja precisa mostrar os sinais, fazer com que as pessoas vejam os sinais da igreja, os sinais de Cristo, e depois sentir o agir da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa tocar na vida, ela precisa tocar na vida das pessoas, precisa trazer mudança às pessoas. A igreja do Senhor precisa virar essa chave, trazendo as pessoas que estão à sua volta o agir, o ouvir e o sentir os sinais da palavra de Deus. Agora, quais são os sinais de uma igreja que vira a chave? Eu já estou caminhando para a conclusão. Quais são os sinais de uma igreja que virou a chave, ou que está virando a sua chave? Primeiro sinal, acompanha comigo aí, versículo 7. E no versículo 8 diz assim: porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade.
O primeiro sinal de uma igreja que está virando a chave, de que entendeu que estamos em crise, que entendeu que precisa virar, que precisa de um novo momento. O primeiro sinal ela é um agente de libertação de cativos. A igreja do Senhor, ela quer virar a chave, ela está virando a chave, porque ela entende que ela é um agente de libertação. Se a igreja não promove a libertação daqueles aprisionados, das pessoas que estão presas, cativas, não é igreja, querido. A igreja precisa ser um canal de libertação, a igreja precisa ser um canal de salvação, a igreja precisa ser um canal que liberta as pessoas que estão presas no pecado. A grande questão que eu quero trazer para a sua mente agora é o que tem te prendido, o que tem prendido a igreja do Senhor hoje. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja que liberta cativos. Segundo ponto, a igreja do Senhor, ela vira a chave quando ela começa a entender que ela tem a necessidade de curar enfermos. A igreja do Senhor é um agente de cura. A igreja do Senhor, ela trabalha com uma agência de cura. Irmãos, quando tudo isso começou, nós começamos a fazer na nossa congregação um caderno virtual de oração. Cara, eu vou aqui nessa aqui. Agora tem... Nossa, tá chique demais. Ricardo, o plasminha de jovem. Pessoal entre nós aqui, tá? Tem o jovem virtual, o caderno virtual. Entendeu? Então tem um caderno virtual de oração. Voltei para cá. Então tem um caderno virtual de oração. Nesse caderno virtual, o que a gente tem colocado? Os pedidos de oração, irmãos. E olha, você precisa entender e ver quantas pessoas estão sendo curadas através dessas orações. Eu quero depois trazer essas pessoas que puderem, quiserem vir aqui, quando a gente voltar ao nosso novo normal, né, para que elas possam estar dando testemunhos disso daí. Pessoas curadas, pessoas que nunca tiveram um encontro com Cristo, pessoas que nunca tiveram um encontro com a igreja, não são participantes de igreja, não frequentam a igreja, não são membros de igreja alguma, mas entenderam que o poder da oração é eficaz, e nós oramos por elas. E não há mérito em nós nisso, mas há mérito em todo ele colocado em cima do Senhor. Todo mérito é pela vontade de Deus, e Deus nos permitiu que essas pessoas fossem curadas por uma glória dele. Pessoas foram curadas ali. Há algumas pessoas que o Senhor aprove o Senhor levá-las, mas outras o Senhor curou. A igreja, ela é um agente de cura. A igreja é um agente de cura. A igreja é um agente de libertação. A igreja é um agente de cura. A igreja é relevante, ou precisa ser relevante na sociedade. Temos falado isso com grande insistência aqui na nossa congregação. A igreja, ela precisa ser relevante na sociedade. Como que ela é relevante na sociedade? O texto falou para a gente aqui. O texto nos fala no versículo 8: e havia grande alegria naquela cidade. A igreja, ela é relevante quando ela traz alegria para a sociedade, para aqueles que estão perto dela. Irmãos, a igreja do Senhor precisa virar a chave. E você e eu, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que precisa virar a chave. Nós somos a igreja que precisa entender que essa crise está acontecendo com propósito. E o propósito é você virar a chave. Eu não sei como é que você tem agido. Essa mensagem tem sido... Eu particularmente, quando o Senhor me coloca essas mensagens que são muito voltadas até para nós mesmos, parece que é aquela coisa de, sabe, né? Já viu, ouviu o pastor Josué Malandro pegando alguns dias atrás, e aquela espada que entra em você mesmo, antes de chegar no outro, e machuca muito, porque a gente vê que a nossa igreja, que a igreja do Senhor de hoje, tem falhado muito. Tem, assim como ali naquele capítulo 1, verso 8, que nós lemos, capítulo 1 de Atos, aqueles discípulos, quando Jesus foi para o céu, ficaram ali parados, olhando para o céu. Oh, maravilha, o dia está tão lindo. Até que 2 anjos se prostram do lado dele e falam o seguinte: vem cá, o Senhor fica olhando para o céu até que horas aí, gente?
Você não vai se mexer não, vambora. Bora, o anjo está aí, galera. Aqueles homens foram revestidos de poder no capítulo 2 de Atos. Mas nada disso foi possível ou mobilizou eles, a não ser uma crise. Que o Senhor faça você despertar para usar essa crise que nós estamos passando, para que o Senhor te desperte, e a minha oração é essa, para que o Senhor te desperte nesse momento, aí na sua casa. Eu quero te pedir que você feche os seus olhos. Eu quero te falar que você precisa virar a chave, querido. Hoje é o dia de virar a chave, igreja. A igreja do Senhor precisa virar a chave. A igreja do Senhor precisa mudar o seu posicionamento, sair dessa zona de conforto, parar de procrastinar. Querido, você tem um talento, filho. Você tem um dom, você tem um chamado. Você é um pastor, uma pastora, um diácono, um presbítero, não sei. Mas você tem um chamado para missões, um chamado para pregar o evangelho, para amar pessoas, cuidar de pessoas. Você tem um chamado de Deus. O que você está fazendo com isso? Hoje, agora, é preciso que você vire a chave. Vire a chave, igreja. A festa preparada foi, não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar encantada com o que nesse mundo está. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar. Ó, querido, que você seja um instrumento de cura, que você seja um instrumento de libertação dos cativos, que você seja um instrumento de propagação da palavra, que você seja um missionário dentro da sua casa, que você seja um missionário dentro do seu trabalho. Ó, querido, talvez você esteja sendo perseguido dentro do seu lar, talvez você esteja sendo perseguido dentro do seu trabalho, talvez o seu posicionamento de cristão, o seu posicionamento de cristã esteja te trazendo a Deus, irmão, amigo, uma perseguição aí onde você vive. Talvez dentro do seu bairro, na sua rua, na sua família, pessoas estão te perseguindo pelo fato de você ser cristão, de você propagar o Evangelho de Deus. Mas eu quero te falar nessa noite, querido, que é o momento, que essa é a hora de você virar a chave, querido, que essa é a hora de você continuar. Há um chamado para você. O Senhor te desperte a isso. Eu queria te despertar. Eu queria que você acordasse para essa realidade. Vire a chave, igreja. Saia do teu conforto. Se você já está fazendo muito, se você olha assim, mas eu já faço tanto dentro da minha igreja, mas eu já faço tanta coisa, eu já trabalho tanto na igreja, ó querido, mais 1%. Não é muito não, eu falo isso dentro da congregação aqui, 1%. Você pode doar mais 1%. Um só. Uau, se você der mais 1%, grandes coisas estão para acontecer. Grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa história. Na história dessa e da sua igreja. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te entregar ao Senhor todas as pessoas que estão nos ouvindo, as que estão aqui, as que estão em casa. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor. Derrama, Senhor Deus, a sua unção, ó Pai, sobre cada um. Que a tua igreja, ó Pai, se desperte, que a sua igreja, ó Pai, acorde, ó Pai, para essa virada de chave, para essa crise, ó Pai, que nos impulsiona, ó Pai, a fazer algo. Não podemos mais continuar procrastinando, não podemos, Senhor, mais ficar enrolando, ficar no acomodismo, ficar no ambiente confortável, nessa zona de conforto, ó Deus. O Senhor tem colocado uma crise, mas que possamos, ó Deus, aprender e sair
desse lugar e ir por toda parte, pregando a tua palavra. Ó Deus, nada mais nos importa. Nada mais importa para a tua igreja, ó Pai, do que pregar a tua palavra. Senhor Deus, nos capacite para virar a chave. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um culto. Quero te convidar a participar dos nossos eventos que temos na nossa igreja durante a semana. Se você quer participar, seja da célula de adolescentes, células de jovens, né, pessoal que tem, né, tão jovem quanto eu, mas enfim, se você é jovem ainda, pode participar conosco. Então manda aí no comentário: eu quero quarta, eu quero terça, eu quero quinta. Quarta é culto de oração, quinta é célula, terça-feira é célula com os jovens, Unijovem virtual, na terça. Quarta-feira culto de oração, quinta-feira célula da igreja, sexta-feira célula de adolescentes. Então assim, onde você se encaixar, venha. Só mandar a mensagem para a gente, botar no comentário: eu quero quarta, eu quero terça, eu quero geral, eu quero tudo, e a gente vai mandar o link para você participar de tudo, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, uma ótima semana para você, um grande beijo, tchau.